Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais e hoje internacional para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte o assunto, se inscreva nos nossos canais e seja mais uma vez bem-vindo à terceira temporada de O Gestor. E hoje a gente está recebendo aqui o convidado Paulo Baraona, diretor das 5 Estrelas, vice. Nos recebe aqui hoje. Baraona, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Obrigado, eu que agradeço o convite, Gabriel, Bruno, através do programa de vocês, o Gestor. Estou à disposição aqui para a gente bater um papo. Bacana. A gente queria começar com o início da sua jornada, até que você que é português, né, que veio ao Espírito Santo para empreender, né? Como é que foi o início dessa jornada? Como é que você olhou para o Estado enquanto uma oportunidade e por Baraona? Bem, a história é um pouco longa, não é? Na verdade, eu vim para o Brasil em 75, pós-Revolução dos Cravos em Portugal, que aconteceu em 1974. Em 75, Portugal sofreu uma intentona de ultra-esquerda e vivemos um período dramático do regime do proletariado, onde os empresários eram expulsos das empresas pelas comissões de trabalhadores. Resultou, claro, que Portugal quebrou em um ano, né? E nesse período meu pai era um empresário também e, por consequência, foi atingido nesse período, como muitos empresários que tiveram que sair do país, né? E nesse período eu vim para o Brasil. Meu pai fez aqui a primeira urbanização de Montanha, que é o Parque das Hortênsias, bastante conhecido na região lá de Domingos Martins. Sim. Foi o primeiro empreendimento de Montanha, o primeiro condomínio de Montanha do Espírito Santo. E depois o meu pai, nós retornámos para Portugal em 1980. E em 86 eu voltei para o Brasil. Entretanto, casei com uma capixaba em 83, ela morou lá comigo e eu voltei ao Brasil. E aqui iniciei a minha empresa 5 Estrelas Construtora em 1986. O Espírito Santo, porque o meu pai veio para cá em 75, eu jamais saberei, infelizmente, meu pai já partiu. Mas o Espírito Santo naquela época estava o Aterro da Conduza, estava o Porto Tubarão, o Espírito Santo estava em grande crescimento. Talvez tenha sido isso que meu pai tenha enxergado na época. Perfeito. Uma coisa que chama atenção também, assim, a atuação nicho, não sei se foi desde a origem das 5 Estrelas, mas vocês olharam para o nicho de obras públicas, né? Imagino que o primeiro projeto do Parque das Hortênsias, por exemplo, também seja ou uma PPP ou uma obra pública, né? Por que esse nicho? O que foi que chamou a atenção nesse nicho e por que focar nele, né? Na verdade, o Parque das Hortênsias não tinha a ver com obra pública. Uhum. O Parque das Hortênsias foi, de fato, um empreendimento privado, porque o meu pai, ao contrário do meu nicho de obras públicas aqui, o meu pai tinha uma holding com várias empresas, mas a maior empresa era de construção civil, mas na área imobiliária e na área de urbanismo. Então, assim, o Parque das Hortênsias, na verdade, foi uma experiência que meu pai já tinha tido em Portugal, de um projeto que ele tinha executado lá, e acabou se trazendo para aqui porque era uma novidade, né? Uhum. A obra pública, sinceramente, eu acho que foi uma forma de eu começar a minha empresa quando eu voltei para o Brasil em 86. E de alguma forma eu tomei conhecimento eu queria atuar muito na área industrial e em vez de atuar na área industrial acabei começando nas obras públicas e acho que foi uma questão de continuidade, de engrenagem. Eu gostei da parte de infraestrutura e desse setor, que não é um setor simples, mas enfim. Eu acho que foi uma consequência de algumas visões da época
que me levaram a isso. E aí a engrenagem, ser empresário é dirigir um trem em alta velocidade. Depois, para mudar o rumo, não é fácil. Quando a gente avalia, nós três, por exemplo, somos três forasteiros, vamos dizer assim, aqui no Espírito Santo. Eu sou de família italiana, então, assim como você veio de Portugal, meu trisavô, se eu posso chamar assim, tataravô, no início do século XX, veio de embarcação para cá também, chegou no município de Itarana e avaliou o Espírito Santo como uma boa oportunidade para refazer a sua vida ou para ter novas perspectivas. Dentro dessa área que você foi crescendo e desenvolvendo a sua atuação profissional na área de construção, incorporação, quais que eram os benchmarks que existiam naquele momento para avaliar o que estava sendo bem feito ou quais oportunidades existiam? Você comentou um pouco sobre a questão portuária, que no Espírito Santo sempre foi uma vocação, mas qual que era o contexto realmente das outras regiões fora do Espírito Santo e o que te fez de fato ficar aqui, além dessa oportunidade que você citou? Bom, assim, do ponto de vista de obras públicas e obras públicas e obras industriais, assim, o Brasil é um país que está sempre em crescimento, né? E o ciclo é uma montanha russa, né? Até porque o nosso ciclo econômico, se a gente for olhar nos últimos 30, 40 anos, tem sido uma montanha russa, né? A gente é cíclico, assim, mais ou menos a cada 10 anos a gente tem uma crise e a cada 10 anos a gente volta a subir. Uhum. Então, assim, as obras públicas têm um nicho interessante porque nós temos uma imensa dificuldade de infraestrutura até hoje no país. Se você olhar do ponto de vista econômico e do ponto de vista de captação até de recursos externos, nós temos problemas em saneamento básico, nós temos problemas em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Nós temos um grande nicho de infraestrutura para ser executado no Brasil, né? Se a gente partir do princípio básico, que é a infraestrutura básica, que é saneamento básico, você ainda hoje tem quase 50% da população sem esgoto tratado. Então nós estamos falando de um universo enorme de oportunidades que infelizmente demoram a acontecer por uma questão de legislação que nós temos, assim, uma série de situações que impedem que a legislação e também assim, recursos para isso, né, seja do ponto de vista federal, estadual ou municipal. Então, essas crises, evidentemente, também criam dificuldades para que esse setor avance mais rapidamente, porque a gente tenha um país com uma infraestrutura que nos traga, inclusive, um crescimento maior, porque sem infraestrutura o crescimento fica limitado, né? Quando a gente tem uma crise na Europa, é diferente quando a gente tem uma crise no Brasil, porque lá a infraestrutura está toda pronta e aqui não. Então é um mercado que tem grandes condições de crescer e de ser bastante atrativo. E muitas vezes tem um movimento até anticíclico, né, que é o investimento do governo. Mas quando eu olho para esse cenário e players como vocês que atuam diretamente com o público, com o setor público, existe aqui também um desafio a ser gerenciado, né? Uma matriz de risco a ser acompanhada sobre as diferentes óticas, né? A gente gosta de trazer muito aqui cases de práticas de gestão, né, que são utilizadas, e o que eu queria te perguntar é como que você gerencia, como que você olha para uma eventual matriz de risco mesmo, às vezes de insolvência de um município ou se for uma obra estadual, etc. E também olhando para uma história recente nossa, né? A gente passa aí de 10 anos por crises, mas não obstante as crises mundiais, a gente também fabrica as nossas próprias, né? Então, com certeza. 13, 14 ali, né? 14, 15, a gente teve uma crise muito forte, que eu imagino também que impactou principalmente, né, o setor da construção civil. Então, como é que foi, né, lidar com essa crise lá há 10 anos atrás? E como é que você olha para tanto aspectos aí de eventuais riscos que precisam ser gerenciados aí dentro do seu negócio? Bom, para quem já viveu como empresário com inflação de 50% a 60% ao mês,
não é? É assim, eu acho que faz qualquer coisa, né? O gestor consegue viver com... A gente assinava um contrato, a primeira medição do contrato, que é 30 dias após a execução do serviço, o reajustamento era mais importante do que você receber a medição, para você ter uma ideia. Isso na primeira. Na segunda, então, a medição já não interessava, porque o valor era ridículo. O que interessava era o reajustamento. Mas, enfim, foi uma época passada que muita gente não conhece, mas era um grande desafio. Hoje a legislação, graças a Deus, mudou muito. A legislação de obras públicas mudou bastante e nós temos aí a nova lei que recuperou novamente a engenharia com o chamado RDC, que é o Regime Diferenciado de Licitação, de Contratação, e a nova lei, que é a lei que é também o integrado e semi-integrado. O que é que isso significa? Significa que o governo, nas obras maiores, evidentemente, ele cria uma matriz de risco e a empresa é que fica responsável pela execução do projeto e pela a solução de engenharia, a melhor solução da engenharia, inclusive a implementação de novas tecnologias, né? Então, acho que mudou bastante. E, por conta disso, as empresas têm hoje oportunidades diferentes do que tinham no passado, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de gestão, a nova legislação e os últimos anos deram às empresas uma condição de ter um diferencial e de poderem se destacar exatamente na modalidade, não só de gestão, mas também da engenharia. Perfeito. Como você fala muito sobre engenharia, e a gente está falando aqui sobre uma perspectiva de gestão, eu entendo que a construção de know-how e de equipe foi muito importante, né? E aí, lendo algumas coisas sobre a trajetória das 5 estrelas, entendo que algumas pessoas foram sendo acrescentadas ao longo da empresa exatamente para fazer a empresa, com algumas décadas já de existência, ser o que de fato é hoje, né? Como foi esse processo de construção dos principais pilares do negócio para exatamente fazer frente à complexidade de legislação brasileira, do processo licitatório, da compreensão da dinâmica entre, eventualmente, você implementar uma obra de grande porte e ter que fazer algumas compensações em termos ambientais, em termos socioambientais também, pensando um pouco na população local. Como que foram esses desafios e o que vocês aprenderam de como construir uma empresa atuando com o setor público, né, fornecendo serviços na atuação pública dentro dessa perspectiva? Bom, o setor público tem realmente um desafio diferente de outros setores da construção, porque nós não construímos nenhuma obra igual a outra. Diferente de alguns setores, como na área imobiliária, que você pode fazer vários projetos similares ou praticamente iguais, as obras públicas eu já fiz de escolas a presídios, a pontes, a galerias, a viadutos, já fiz as obras mais variadas possíveis. Cada intervenção então, vai ter exatamente, requisito específico. Né? Exatamente, porque a obra pública, na verdade, é a contratação de uma coisa que você está comprando para ser feita futuramente. Então, cada obra é uma obra customizada, específica, não existe uma obra igual a outra. Mesmo que você construa uma escola cujo projeto é igual, a fundação com certeza é diferente, o terreno é diferente, então tem particularidades diferentes. Então você constrói obras únicas, por encomenda do seu cliente, que é o setor público. Então essa é a primeira coisa que é interessante compreender, porque muitas vezes as pessoas não veem dessa forma. Você está comprando uma coisa, está licitando uma coisa que vai ser construída ainda especificamente para você. Para você que eu digo, para a população que vai usar aquele bem e através do gestor que naquele momento se encontra na cadeira. Então isso cria, de fato, respondendo à sua pergunta, cria de fato como você como você faz a gestão da sua empresa para que ela tenha essa capacidade de se adaptar a várias situações completamente diferentes uma das outras. E aí, assim, obviamente que a gestão atualmente ela vem se modificando bastante, mas há algumas premissas que eu aprendi com o meu pai e que eu permaneço com elas até hoje. Primeiro, uma empresa feita por gente.
Segundo, contratar sempre alguém que saiba mais do que você. Ninguém que saiba igual. Tem que ser alguém que tenha maior capacidade do que a sua. Eu acho que o grande desafio do gestor é saber fazer uma boa equipe, começando por identificar valores, pessoas com valores técnicos ou valores gerenciais maiores do que o seu. E segundo, criar essas pessoas. Hoje eu tenho um sócio, que é o Juliano, e ele entrou como meu estagiário. Na verdade, hoje, ele tecnicamente é quem dirige a empresa toda. Eu fiquei mais na parte comercial e institucional e ele na parte técnica e operacional. E ele entrou como meu estagiário. Hoje ele é meu sócio e o maior gestor da empresa é ele hoje. E a maior parte dos engenheiros que eu tenho foram exatamente da mesma forma, formados dessa forma. Então eu acredito muito na formação de profissionais desde o início da sua carreira. Nada contra os que têm muita experiência, também são igualmente são bons profissionais, mas eu sempre construí a minha empresa dessa forma e criando nesses profissionais desde cedo exatamente essa diversidade de plantas, de obras que são licitadas, né? Bacana. Eu fico pensando, Barona, algumas obras que vocês conduziram, por exemplo, acho que a Avenida Vitória, né? Sim, Vitória. Foi realizado por vocês. Agora acho que está com uma intervenção também em Bento Ferreira, fazendo ali o canal, se eu não me engano. Não, nós estamos agora, a maior obra que nós temos agora é em Cachoeiro de Itapemirim, a linha vermelha de Cachoeiro de Itapemirim. Fizemos a Avenida Vitória, fizemos agora também recentemente a Orla de Porto Santana, foi inaugurada aí também. Fizemos a S010 também de Jacaraípe. Acho que são bons exemplos, a S010, o Porto Santana e a Avenida Vitória. Envolve uma gestão de stakeholders ali, que precisa de vamos colocar assim, uma absurda competência para manter, né, o diálogo e a comunicação do andamento da obra. A Avenida Vitória teve ali, foi uma obra muito rápida, né? Quem mora ali perto sabe disso, acompanhou. Mas olhando para essa gestão de stakeholders e de tantos interesses que tem, principalmente o interesse principal ali do usuário, né, do cara que está ali querendo usar o Porto Santana para fazer o lazer dele. Lazer. Eu passei recentemente, eu peguei ali a balsa do governo, esqueci o nome agora, o transporte, e passei ali, vi que ficou muito bonito realmente. Como é que você faz essa gestão para esses stakeholders, né? Tanto para um player tão relevante quanto um estado ou um município, né? Quanto a comunidade, para que você gerencie ali um pouco das expectativas e das necessidades e conclua ali a obra dentro do prazo contratado. Sim. Começa primeiro com um bom projeto, né? Eu acho que a premissa principal é um bom projeto. E essa era uma deficiência sempre que nós tivemos no setor público. Foi uma deficiência em projetos, às vezes, que ficavam muito tempo para ser licitados. Quando o projeto era licitado, ele já estava meio que desatualizado. Ultimamente, com essa modalidade nova que eu falei há pouquinho, do RDC, do Regime Diferencial de Contratação, e a nova legislação de obras públicas, como o projeto fica a cargo da empresa, você, quando ganha uma licitação, você depois tem em torno de uns 6 meses para executar, para fazer o projeto executivo. Então, isso elimina muitas dificuldades, porque a gente já estuda o projeto de uma forma mais eficaz. Que, obviamente, quando você ganha uma obra, para você ter uma rentabilidade melhor, você tem que fazê-la o mais rápido possível, né? Uhum. Então, e aí, nesse inteirinho, você conversa um pouco com a comunidade através sempre com o seu cliente, né? Sempre com a prefeitura, com o governo do estado. Eu me lembro na S010, nós fizemos várias reuniões com a comunidade dentro do nosso canteiro lá, conversamos, explicamos. Então, há sempre uma interação grande do nosso contratante, que seja o estado, seja a prefeitura, junto com a comunidade,
E é bom que a comunidade vai acompanhando, né? Muita gente não gosta, eu acho ótima a comunidade ir acompanhando, porque ela vai compreendendo as dificuldades. E em sempre obras sempre existem intangíveis aí que a gente não tem como saber, né? Sempre existem percalços e sempre existem algumas dificuldades, então a comunidade vai acompanhando e vai compreendendo essas dificuldades. E como é sempre um benefício, você acaba conseguindo ultrapassar algumas dificuldades, porque a obra é sempre complexa. A Avenida Vitória, por exemplo, tinha os comerciantes todos ali, né? O comerciante é o negócio dele, né? Sim. Então não é fácil, ele sabe que é necessário, mas ao mesmo tempo ele tem a necessidade do negócio dele não parar, né? Então, tem que sobreviver durante a obra, né? Exatamente. Então não é um processo muito simples, mas eu acho que com seriedade e o gestor público junto, evidentemente você consegue que as pessoas compreendam de alguma forma o sacrifício que todos têm que fazer, não tem jeito. Não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Para quem conhece a Grande Vitória, tem percebido que em praticamente todos os lugares a gente tem visto obras de infraestrutura. Creio que isso tenha alguns motivadores, na minha visão, isso está ligado muito a alguns vetores de crescimento, muito puxado pela iniciativa privada, que acaba necessitando de suporte em relação à infraestrutura, enfim, ao urbanismo em relação a essas regiões para conseguir, de fato, suportar os investimentos e fazer com que esses investimentos tenham aderência em relação aos próprios investidores, mas também aos futuros compradores ou aos locadores, né? Locatários, na verdade. O que você tem visto em relação à Grande Vitória em termos de vetor de crescimento e quais que são as tendências em relação a esse cenário? E aí pegando principalmente a sua experiência no Sinduscon, né? Trazendo um pouco mais, tirando agora um chapéu de empresário e indo um pouco mais para essa virada de chave que você acabou tendo aí ao longo da sua trajetória. Você comentou a sua atuação na sua empresa numa vertente mais comercial, institucional, e acredito que isso tenha de alguma forma relação com esse caminho que você acabou seguindo. Se você puder comentar vetor de crescimento imobiliário no Espírito Santo, essa experiência, essa virada de chave para o Sinduscon, o que você tem observado em relação a essas obras de infraestrutura, mas também dentro da iniciativa privada. Bem, eu acho que, em princípio, a gente tem que começar por dizer que nos últimos 20 anos nós temos tido governos que têm tido um olhar desenvolvimentista, né? Os dois governadores que nós tivemos, tanto o nosso atual governador Renato Casagrande como o governador anterior Paulo Artung, eles tiveram gestões muito importantes e de forma muito consciente, né? Então, o Estado ele tem sido beneficiado por gestões responsáveis e com esse viés, com essa visão desenvolvimentista. Se a gente pensar que o nosso Estado tem uma localização geográfica extraordinária, fica a 1.200 quilômetros de 60% do PIB nacional e das maiores cidades do país, nós temos que entender que o nosso Estado ele tem algo diferente, sendo na região sudeste, né? Na região mais industrializada, contando São Paulo, evidentemente, né? E então, assim, o nosso Estado tem se tornado num hub de logística. Você vê a quantidade de investimentos hoje em galpões aí, de logística, é enorme no nosso Estado. Então, essa visão ela vai crescendo ao longo desses últimos 20 anos e com a estabilidade econômica que tem sido dada ao nosso Estado, né? Isso, obviamente, atraiu muitas empresas para cá. Nós temos uma indústria muito diversificada, sem falar em Vale e Arcelor, que são, obviamente, dispensam apresentações em relação ao seu tamanho, mas hoje você tem aqui a Café Cassi, Café Holanda, estamos nos tornando um dos maiores exportadores de café solúvel, você tem a VEG, você tem a Marco Polo, você tem, sei lá, uma infinidade de empresas que vieram para cá nesses últimos anos, né? Exatamente atraídas por um Estado arrumado, organizado, e também um Estado em pleno desenvolvimento econômico, na parte imobiliária e também na parte de infraestrutura, né?
Na verdade, hoje nós estamos dependendo um pouco mais da infraestrutura federal, né? Quando a gente fala de ferrovia e das BR-101 e 262. Então, obviamente, nosso governador Renato Casagrande, ele tem enxergado isso e de forma conjunta com o setor industrial e com o setor produtivo, tem feito muitos investimentos em infraestrutura. E isso tem acontecido e tem tornado o Estado dessa forma de um canteiro de obras nos últimos anos, né? O que gera emprego, gera renda, abre oportunidades, quer dizer, isso é uma cesta aí só de coisas muito boas para o nosso Estado. É muito projeto estruturante, né? O contorno do Mestre Álvaro, exatamente, o viaduto ali próximo ao aeroporto. Então você tem obras que desafogam, né, e facilitam demais a economia, né, o desenvolvimento da economia. No interior, vários investimentos de estradas que dão escoamento à produção agrícola, enfim. Perfeito. Conexão com o Porto de Metame, que também vai ser feita, S015, se eu não me engano. Exato. Tem um ponto que você comentou, Barão, que eu acho sensacional, o case da Café Cacique, Café Olã. Eu lembro que quando eu estive no governo em 2019, eu fui lá na pedra fundamental da Cacique, e como que você olhar para o adensamento de cadeia produtiva das diferentes áreas da economia que a gente pode fazer, e um trabalho que está se desenvolvendo, né? Daqui a pouco, não sei se vai vir uma indústria de cápsula, por exemplo, mas que vem uma indústria de cápsula, que a gente daqui a pouco esteja produzindo máquinas, né? Mas é impressionante como que a gente, principalmente o café, que está muito ligado à economia capixaba, né? Como que esses cases estão mostrando a importância do adensamento da cadeia produtiva e como que a gente pode industrializar, né, cada vez mais esses segmentos primários que a gente tem e que nós somos tão fortes, né, como rochas, enfim, são setores que estão performando muito bem, mas acho que esse case é muito emblemático, né, para a nossa indústria e para a nossa economia, né? Com certeza, sim. A nossa indústria, de fato, ela é uma indústria muito pujante, muito diversificada, como eu falei, e sem contar os polos de confecção que nós temos, enfim, e outros setores aí, que você citou, rochas ornamentais, a parte do agronegócio, né? O mamão, a pimenta, enfim, uma série E o nosso estado tem, por exemplo, no caso do café, temos os cafés especiais, né? Então nós temos uma diversidade bastante grande e isso traz, evidentemente, atrai novos investidores aqui para o estado e tudo cresce, né? Aí as pessoas precisam de habitação, aí a área imobiliária cresce, então eu acho que é um conjunto de ações que têm sido feitas nesses últimos 20 anos que têm dado uma virada de chave ao nosso estado. E acho que se a gente tiver um pouquinho de sorte com a infraestrutura federal, com certeza o nosso estado vai se tornar uma ilha nesse oceano que é o nosso Brasil. Pegando essa vertente que o Bruno comentou da presidência no Sinduscom, você também, na sua carreira profissional, você seguiu o associativismo, né? Muito forte, né? A gente recebeu a presidente, a Cris, em um evento do Espírito Santo em Ação, e ela falou algo que me marcou muito, que foi a cadência dela na própria Federação das Indústrias. Né? Para beber, né? Por favor. Ela justamente comentou a cadência que ela teve na Federação das Indústrias até assumir a cadeira de presidente. E a gente vê em você, nessa iniciativa, né, institucional / associativista, liderando a própria Câmara Portuguesa, o Sinduscom, atualmente como vice-presidente da Federação das Indústrias. Como que foi essa sua jornada pessoal de identificar esse associativismo como uma bandeira ou até mesmo uma questão de desenvolvimento pessoal / profissional? E como que você se engajou em tantas causas como Sinduscom, Câmara Portuguesa e a própria Federação das Indústrias? Bem, na verdade, de novo, talvez eu tenha sido um pouco contagiado pelo meu pai. Meu pai também participou de várias instituições em Portugal e aqui no Brasil, o período que ele teve aqui.
E eu acho que a gente, enquanto cidadão, você há pouquinho falou nossos estrangeiros, eu sou legitimamente capixaba, tá? Eu sou um mineiro legitimamente capixaba também. Pois é. Escolhi morar aqui. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto cidadão, e quando a gente consegue, de fato, adquirir algum estágio da nossa vida que a gente... nós nos desfrutamos de um processo de crescimento dentro da cidade, do município, do estado que nós estamos. Eu acho que a gente deve dar alguma coisa à sociedade. Eu acho que a gente tem que dar algum retorno. Todas as pessoas, independente de qual posição, seja presidente, seja diretor, não seja nada, mas participa de alguma instituição, participa de alguma associação, enfim. Então eu sempre pensei muito nisso. E a minha empresa, ela tem 38 anos e eu tenho 36, se não me engano, associado ao Sinduscon. Então, logo me associei ao Sinduscon e sempre participei muito ativamente da discussão do ambiente de negócios, mais especificamente naquela época, do ambiente do setor público. Porque eu acho que o que falta até hoje no setor público é a interação entre o público e o privado. Eu acho que a necessidade de ambos compreenderem as dificuldades uns dos outros. O setor público tem, com certeza, grandes desafios, que é uma legislação muito complexa, mas também o setor privado sofre muito com isso. Então, eu acho que a gente precisa, conceitualmente, mudar essa chave e sabermos que o setor público e o setor privado precisam e é necessário andarem de mãos dadas e discutindo esse ambiente, porque só o mundo inteiro foi construído com PPPs e concessões, foi construído com recursos e investimentos privados. E nós, no Brasil, não podemos ser diferentes. Então, é necessário essa interação. E, por conta disso, eu comecei a entrar no Sinduscon, desde cedo abracei o associativismo, e do Sinduscon para a federação é um caminho, porque o Sinduscon é um dos sindicatos que faz parte da federação. Então, eu também comecei a participar da federação por conta da minha militância no Sinduscon, né? Nesse tempo de associação à Sinduscon, e puxando uma fala sua do início da nossa conversa sobre ciclos, e aí ciclos econômicos, eu imagino que você, à frente da presidência do Sinduscon, durante o período ali próximo ali de 2020 e ao ciclo econômico que a gente viveu, de a mínima histórica da taxa de juros no Brasil, consequentemente, uma facilitação de acesso ao crédito e obviamente, a utilização desse crédito para financiamento imobiliário, então um boom imobiliário, mas ao mesmo tempo a gente observou, num outro lado, uma dificuldade de acesso a matérias-primas, um aumento de preços. Eu imagino que essa dinâmica dessa gestão e dessa interface com as empresas do setor imobiliário tenha sido um desafio. Como que foi gerenciar essa interface das empresas, e aí dentro de uma ótica de um sindicato patronal, dentro desse período que houve essa mudança drástica de um panorama econômico, e como é que tem sido essa guinada após talvez um período de estabilização e que a gente hoje atingiu uma taxa de juros elevada e está numa tendência de queda também. Como é que essa dinâmica ocorreu e o que tem sido observado em relação ao cenário brasileiro para com o setor imobiliário? Bom, eu vou dizer para você que eu tive, vou até fazer uma brincadeira, eu tive a felicidade de passar pela crise de 16, 17, 18, para mim foi a maior crise que o Brasil passou. Eu acho que é uma crise sem precedente, claro, não comparando ao período pandêmico, né, a pandemia, que é diferente, mas eu acho que a crise, eu assumi o Sinduscon nessa época, né, eu tive 2 mandatos, fiquei 6 anos como presidente e foi exatamente de 16 a 22, mais ou menos. E eu peguei realmente uma crise muito complexa. Tanto é que quando chegou o período da pandemia, as empresas já tinham se reinventado. Tiveram empresas que eles reduziram a metade do seu tamanho. A minha não foi diferente. Então, muitas e grandes empresas
na época da área imobiliária, teve períodos que as empresas tinham mais distratos do que vendas. Você imagina o que é uma empresa ter mais distratos do que vendas. Então foram períodos realmente muito desafiadores. E a construção civil, que sempre foi um setor bastante forte, mas a gente precisou se reinventar. Foi um período realmente bastante difícil, que o sindicato, o Sinduscon, interagiu muito com os empresários, a gente se reunia bastante e trocando experiências, trocando exatamente formas de fazer uma gestão mais apertada, né? Como brincando, todo mundo apertou o cinto até o último furo. Acho que alguns tiveram que fazer um furo adicional. Então, foi um período difícil. E aí veio a pandemia. Curiosamente, a construção civil durante a pandemia, ela funcionou, né? Nós estivemos interagindo com o governo do estado naquele período. A construção civil, ela adotou todas as medidas de segurança, por consequência, o governador autorizou que a gente continuasse sem ter interrupção. Então, a construção civil, claro, diminuiu por conta do período em que as pessoas tiveram que ficar em casa, né? E comercialmente foi um período mais complicado, mas também foi um período de mudança, né? Porque a pandemia fez com que a sociedade também começasse a enxergar a sua vida pessoal de forma diferente, né? Aquele período que as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, né? Isso fez com que famílias repensassem, inclusive a modelagem de apartamentos, enfim. E foi um período também de bastante mudanças, né? Eu acho que o network da troca de informações entre os empresários ela é muito saudável e muito importante, porque ninguém detém todas as ideias, né? Acho que é exatamente essa interação e o associativismo que traz esse ganho e até a sobrevivência, em muitos casos, das empresas ao entenderem com outros empresários soluções que outros tiveram e às vezes compreender até o ambiente que a gente está passando naquele momento. Então, eu acho que o associativismo é uma coisa que tem, obviamente, prestação de serviço dos sindicatos, tem prestação de serviço da federação, tem muita coisa, mas eu acho que dificilmente a gente consegue medir a grandeza do network, da troca de informações que a gente tem dentro dessas instituições. Maraona, voltando à temática da cadência e falando um pouquinho da Federação das Indústrias, você recentemente formalizou, né, sua intenção de presidir a Federação das Indústrias, né, e a gente vai ter uma eleição aí no próximo abril, né? Como que você está enxergando estamos na Casa da Indústria, né? A nossa indústria, inclusive, teve resultados extraordinários no último ano, é uma indústria pujante. Como que você está enxergando e está se colocando para esse desafio de presidir, né, a Casa da Indústria com todos os desafios que a nossa economia tem pela frente aí, mas o que você está vislumbrando aí enquanto candidato a presidente aí da FINDS? Bom, eu acho que, assim, no meu caso pessoal, na minha trajetória, digamos assim, uma sequência que acabou sendo natural, porque eu estou hoje como primeiro vice-presidente da nossa presidente Cris Amorini. E, então, assim, eu sou um candidato que continua com um pensamento de gestão que começou lá pelo presidente Léo e que, obviamente, cada presidente teve a sua época, teve o seu momento, não é? São momentos diferentes, você não tem como comparar. Mas eu acho que o momento que o presidente Léo assumiu foi uma conjuntura de ideias de ter uma federação talvez com um viés um pouco diferente, né? E aí a presidente Cris vem na mesma tocada e eu compartilho também do mesmo pensamento. Eu acho que a Federação das Indústrias, eu comparo sempre com uma grande empresa, né? Porque nós temos aqui hoje quase 2.500 funcionários e um orçamento também de quase 500 milhões anual. Então, assim, é uma grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade que
a gente precisa gerar que esses recursos e esse universo de colaboradores que nós temos aqui, ele se reverta para as nossas indústrias, para as nossas empresas, né? De forma a ajudar na inovação, novas tecnologias, de forma a capacitação de mão de obra, na área de saúde e segurança do trabalho, enfim, e na área de ambiente de negócios, na área de defesa de interesse, enfim, é um universo bastante grande, é um grande desafio, mas eu tive nesse longo período aqui com a presidente e pude me inteirar bastante. Eu já tinha começado na federação na época do Léo, eu também fui vice-presidente de Léo, não o primeiro vice, na época inclusive o organograma era diferente, o Léo fez uma mudança de estatuto, né? Mas enfim, fui me inteirando dentro da federação e eu acho que assim, nós temos aqui 38 sindicatos e os sindicatos são os nossos acionistas, né? São os acionistas da federação, ela é feita dos 38 sindicatos e a gente precisa de fato compreender bem esses 38 setores da indústria, né? E precisamos que a federação, evidentemente, seja uma federação ágil e que com entregas exatamente para todos esses setores. E é esse papel que a gente vem vindo fazendo desde a época de todos, né? Mas mais precisamente do presidente Léo e da presidente Cris. Eu brinco quando você tem uma gestão, como você destacou, que fez diferença com toda a contribuição de todos os ex-presidentes, né? É inegável, mas você tem uma gestão ali do Léo que trouxe realmente uma remodelagem, né, da própria Federação das Indústrias. A Cris também trouxe até a perspectiva de um CEO dentro da própria Federação Exato. das Indústrias, a implantação do Conselho de Administração da Federação das Indústrias. Eu falo que é um desafio quando você pega duas gestões, todas elas, né? Mas quando você pega duas gestões que vêm num ritmo de entrega, como foi a do Léo e a da Cris, é uma responsabilidade muito grande também, né, Baraona? O que você pensa em termos de... E quando a gente chega também, assim, a gente também, obviamente, precisa de dar a nossa cara enquanto líder ali da federação. Você como que você pensa essas entregas aí, ou com o que você quer concentrar enquanto entrega, enquanto líder, né? O processo findando e você chegando à presidência, como que você imagina esse legado que você quer criar para a própria Federação das Indústrias? O Léo costuma falar que a grama cresce muito rápido, então ele cresce, corta uns 50 centímetros, a Cris corta um outro, quando o outro assume, a grama já cresceu mais um pouquinho, você tem que ir cortando. Realmente a régua está alta. Mas, assim, eu acho que nós vimos nesse caso, assim, como primeiro vice-presidente, eu tenho estado muito próximo da gestão e entendendo os momentos, né? A Cris, como o Léo teve o seu momento, a Cris também em desafios diferentes daqueles que foram do Léo, e eu terei outros desafios em continuidade ao que está sendo feito. Eu penso muito em me dedicar exatamente a entender melhor hoje as demandas dos sindicatos e também a interiorizar mais a federação, né? Eu acho que a federação está num momento agora que pode ser mais... a gente pode levar mais todas as nossas... os nossos produtos e os nossos executivos mais para o interior também, até porque hoje, tirando obviamente as grandes empresas, a Vale e a Arcelor, que são, digamos assim, fora do contexto, né? São cidades à parte. São cidades à parte, né? Mas que igualmente participam aqui da federação e igualmente têm os desafios deles, são os mesmos desafios de todas as indústrias, né? Carregam boa parte do PIB capixaba, né? Exatamente. São muito relevantes. E ajudam todas as outras indústrias, porque muitas indústrias são feitas para serem fornecedores deles. Exatamente. Né? E os desafios do ponto de vista de legislação, de ambiente, não divergem muito das outras empresas. Então, assim,
Mas, de qualquer forma, a grande parte das nossas indústrias está hoje fora da Grande Vitória, né? Se a gente olhar o nosso mapa industrial hoje, até por conta dos incentivos fiscais do norte de Aracruz para cima, né? Da Sudene, evidentemente que isso foi um atrativo para muitas empresas que se instalaram na região norte do nosso estado. Então, se a gente olhar um mapa das indústrias hoje, elas estão mais fora de Vitória. Então, a gente acho que na continuidade da grande gestão que a Cris fez, que foi a primeira gestão que teve o CEO, a primeira gestão que teve o Conselho de Administração, então foi uma gestão muito voltada para a mudança de conceito aqui da nossa instituição em termos de ser uma instituição com um caráter privado, né? E de entrega na continuidade exatamente do trabalho feito pelo Léo, que essa mudança do estatuto foi exatamente feita na gestão do presidente Léo e começou com a presidente Cris. Então, ela foi a primeira gestão a ter essa modelagem de organograma diferente. Então, assim, acho que nessa continuidade eu pretendo interagir muito com os sindicatos e tentar interiorizar cada vez mais as nossas ações. Nos últimos anos houve muitos editais abertos para fazer a comunicação entre as indústrias já tradicionais com o desenvolvimento de novas tecnologias, startups, empresas que conseguem agregar esses produtos e serviços a essas empresas já bem estabelecidas. O que você tem vislumbrado e como é que existe um plano de trabalho, se é que ele já existe no sentido de uma nova pegada ou algum tipo de novo processo que vocês têm conjecturado para, primeiro, dar continuidade ao que já foi bem sucedido e, segundo, para acelerar cada vez mais ao que a gente tem visto no próprio Estado, a criação do Fundo Soberano com o investimento de royalties de petróleo em empresas que, via de regra, têm algum tipo de desenvolvimento inovador ou empresas de outros estados que queiram vir para cá. O que vocês têm vislumbrado também quando a gente fala em termos de inovação e de tecnologia, fazendo com que a indústria e a todos os setores industriais consigam estar sempre de forma competitiva frente ao que a gente observa a nível Brasil, mas também a nível mundial? Bom, nós temos hoje uma série de um monte de desafios que, no fundo, para mim, eles convergem num só. Quando a gente fala em inovação, indústria 4.0, neoindustrialização, agora temos o NIBO, a nova indústria brasileira, enfim, nós temos uma série de nomes que, para mim, convergem todos na inovação. Tudo isso é inovação. E é preciso entender que inovação não é você comprar um novo equipamento, não é só comprar um novo equipamento, uma nova máquina, um software. Inovação é simplesmente, às vezes, você mudar uma mesa do lugar, porque naquele local é um local insalubre para um funcionário e colocá-la próximo de uma janela onde ele vai ter uma produtividade maior. Então, a inovação é olhar a sua indústria de uma forma diferente, né? E o que é que a Federação está fazendo? A Federação está investindo muito nisso, né? A presidente Cris tem investido muito nisso, o presidente Léo começou, mas a presidente Cris tem investido muito nisso. Só que a gente tem que lembrar que mesmo que você tenha duas indústrias iguais, a inovação numa é diferente da outra, até pelo perfil de gestor que cada uma tem. Então, a inovação é uma coisa muito customizada. Então, o principal ponto hoje é conscientizar o empresário da necessidade de olhar para a sua indústria de uma forma diferente. Então, a Federação tem tentado conectar os stakeholders de inovação com as empresas, né? Você precisa conectar. Isso é mais uma pegada de conexão entre as pessoas para que os empresários tenham acesso a vários tipos de modelagem, a várias startups, enfim, vários universos de inovação, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista de gestão gerencial. Então, e também, evidentemente, a gente tem aberto aqui, temos o FindsLab, que lança desafios anualmente, né? E o objetivo é realmente
trazer o empresário para dentro e conscientizá-lo disso e dar a ele a oportunidade de ter essas ferramentas e conectá-lo com esse ambiente. Eu acho que esse é o principal desafio e isso está, evidentemente, se eu vier a ser o próximo presidente, está no meu radar e eu acho que isso é uma das coisas principais que nós temos aqui enraizados dentro da Fins. Inovação é um tema que está no radar, não é nem no radar, está do ponto de vista de trazer, de conscientizar os empresários, é um tema que está sempre em primeira linha. Já está correndo pauta. Nas veias já. Está correndo nas veias, exatamente. Estava me faltando a palavra, você me ajudou. Tá bom. Ô Baraona, essa eleição que nós estamos diante dela agora na Federação das Indústrias, se eu não me engano, com candidato único à presidência, o fato da gente chegar, vamos dizer assim, talvez num dos melhores momentos da Federação das Indústrias, com um candidato único, você entende que está relacionado ao amadurecimento da governança da instituição? Então, a gente vai para um cenário não quase que de coalizão, efetivamente, né, fruto de um trabalho a ser continuado. Essa leitura, você entende que ela é coerente e é um pouco do que está acontecendo? Porque, salvo engano, talvez seja uma das poucas vezes em que não houve ali uma disputa efetivamente, né? Então, quando eu tomei conhecimento, me transpareceu um amadurecimento da própria governança, na qual você tem ali uma continuidade de um trabalho que está sendo executado. Essa leitura que existe dentro da federação, está correta essa análise que eu fiz aqui? Eu acho que sim, assim, na verdade tiveram 2 candidatos, né? Tiveram 3, além de mim, mais 2 candidatos, que foi o Thales, que é do setor de rochas, e o ex-presidente, o presidente emérito Marcos Guerra, que foi da gestão anterior ao Léo. 2 ótimos candidatos, 2 pessoas com igual capacidade de gestão. Um já foi presidente, por consequência tem a sua história, e o outro é um empresário de sucesso. Eu acho que tem um pouco a ver com o amadurecimento, sim. Eu acho que a sua leitura tem sentido. Um amadurecimento, mas, de certa forma, todos queremos o mesmo, todos queremos uma indústria pujante, todos queremos uma indústria que tenha um ambiente de negócios bom, claro, com algumas divergências, mas acho que houve um consenso pelo fato de eu estar, nos últimos 3 anos e meio, muito dentro da federação, por consequência, estar num momento talvez melhor do que os outros candidatos. Mas houve um consenso, houve um diálogo bastante saudável e eu acho que é interessante até às vezes ter outros candidatos, mas que o diálogo corra e que a gente chegue num consenso e que chegue nesse amadurecimento de uma candidatura única, que eu acho que demonstra força e também demonstra para o setor público, acho que dá um exemplo para o setor público, um amadurecimento grande, uma discussão saudável, uma discussão no nosso caso, pró-indústria, né? Eu acho que isso é importante, inclusive do ponto de vista de sociedade. A gente mostrar que, embora hajam divergências conceituais, mas há um diálogo saudável e que mostra uma forma de a gente sair de uma eleição mais forte e mais unido. Perfeito. Na prática, sempre quando a gente tem uma eleição, quer seja nível municipal, estadual, federal, ou até mesmo numa federação, o objetivo é que o presidente eleito, na prática, faça o seu mandato para todos, né? Então, a partir do momento em que há essa anuência e há um trabalho a ser proposto, óbvio que é necessário ter contra-argumentações para ajuste de rota e para que a gente sabe que nem todo mundo tem 100% da razão o tempo inteiro, mas a gente observa isso, né? Eu imagino que deve ser um desafio que deve gerar um nível de engajamento muito grande, né? Um desafio adicional em relação a toda a trajetória que você já tem construído ao longo desse tempo. E eu, particularmente, vindo de um outro estado, enfim, passei a conhecer a Findes e passei a admirar. Tem várias pessoas que, por exemplo, participaram do Sindes Jovem. Então, o modelo de associativismo
tem uma conexão muito forte. Eu e Gabriel, a gente, por exemplo, se conheceu por meio do Instituto Líderes do Amanhã, que tem uma conexão muito forte também com a Federação das Indústrias em diferentes aspectos. Acho que houve, até mesmo no período que o Léo de Castro estava à frente da federação, uma contribuição entre Espírito Santo em Ação, enfim. Então, a gente vê que o Estado do Espírito Santo tem uma capacidade de convergência muito grande de interesses para que todos possam se beneficiar do crescimento mútuo e, consequentemente, entendendo a capacidade do associativismo de gerar uma prosperidade num nível maior, né? A gente está chegando alguns minutos finais aqui para o nosso episódio e a gente queria entender, se você puder fazer um pouco da sua trajetória, dos aprendizados que você conseguiu construir ao longo da sua trajetória, o que você tem vislumbrado para o seu futuro em termos, enquanto empresário, enquanto um atuante na sociedade civil, e o que isso tem conexão até mesmo com a sua própria trajetória da sua vinda de Portugal para o Brasil, para o Espírito Santo, e como que essas histórias se entrelaçam. Bom, primeiro eu tenho 2 filhos capixabas, não é? Embora um mora na Europa, mora em Dublin, na Irlanda, mas tenho uma filha aqui também, então assim, e eles são com certeza a minha grande inspiração. Então assim, de imediato eu já posso dizer que eles são a minha maior obra aqui no Brasil e, por consequência, isso me torna cada vez mais brasileiro. Sim, eu acho que o associativismo é uma coisa que as pessoas deviam experimentar. Primeiro porque, quando se fala em política, muita gente condiciona a política partidária. Não é. Política nós fazemos dentro de casa com os nossos parentes, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Política se faz a toda hora. A política é a arte da conversa, do convencimento e da discussão de ideias, né? Então eu acho que a gente tem que desconstruir esse mito da política ruim, né? E sim adotar a política como uma forma da gente viver numa sociedade mais comunicativa. E a minha percepção, e eu cheguei aqui ao associativismo e cheguei a Fins exatamente porque eu compreendi isso já há algum tempo. E o associativismo é isso. E é assim que você constrói a sociedade. Uma sociedade que você quer para você. Eu sempre, ultimamente, nos últimos anos, quando estou com amigos meus, até porque nós vivemos um momento político-partidário, bastante delicado e complicado, não só no Brasil. Esse momento é mundial. Sim. Então nós vivemos uma discussão que deixou de ser uma discussão de tendência política de esquerda ou de direita. Eu vejo que muita gente não sabe nem o que é esquerda nem o que é direita. As pessoas não têm bem ideia do que é que estão falando. Então eu sempre, quando estou em conversas com os meus amigos, seja de que setor for, não importa se são empresários, eu sempre pergunto assim, o que é que você quer para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos? Qual é a sociedade que você quer viver? Que dependendo do que a pessoa quer para ela já escolheu qual é o partido político que ela deve votar. Então acho que as pessoas precisam pensar na sociedade que elas querem para elas, antes de começar a discutir jargões políticos que estão aí. Acho que as pessoas precisam pensar nelas primeiro, nelas não no sentido egoísta, mas no sentido do que realmente ela acha que é bom para a sociedade dela, para o município, para o bairro onde ela vive, para a cidade onde ela vive. Então eu acho que o meu papel hoje, que já estou um pouco mais usado, né? Não sou tão novo, né? Então vou fazer 64 anos no mês que vem, então assim, já estou um pouco mais experiente, digamos assim. E quando o fato da gente ficar mais experiente, não é mais velho não, é mais experiente, né? Faz com que a gente pense nas coisas com uma serenidade diferente quando a gente é jovem. E essa serenidade traz exatamente essa reflexão.
E a reflexão começa por aquilo que a gente acha que é bom para nós. O que é bom para mim não necessariamente é bom para você também. Mas provavelmente não será ruim para você. E o que é bom para você também não será ruim para mim. Então, porque ninguém deseja viver mal, ninguém deseja viver numa sociedade com conflitos, ninguém deseja viver nisso. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam começar a refletir. Isso é a mesma coisa na indústria, na Federação das Indústrias, nos sindicatos. Então, a gente precisa começar a refletir melhor, a debater melhor, sem paixão e sem extremismos, né? E eu acho que é isso que está faltando. Nós vivemos num mundo hoje muito extremista, muito complexo, em que as pessoas não estão discutindo aquilo que elas pensam, e sim estão discutindo hoje o ambiente desse aparelhinho que a gente vive colado com ele na mão, e um ambiente de extremismos, tá? Então, eu acho que é um papel que, de novo, que todos nós que aderimos ao associativismo e todos nós compreendemos essa necessidade, a gente precisa transferir isso, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista empresarial. Anaona, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite. Estou na torcida para que a sua presidência se efetive no próximo mês e que a gente possa ter você liderando essa instituição que é tão importante para o Estado, né? E parabéns pela essa trajetória. Acho que você chegou aqui fruto do que, pelo que você batalhou, pelo que você construiu, pela cadência com a qual você implantou dentro do próprio associativismo. E realmente, sim, espero que no seu aniversário a gente comemore também aí, a efetivação da sua presidência perante essa instituição que é tão importante aqui para o Estado. Tá? Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço muito a você, Gabriel, Bruno, obrigado aí. Foi um bate-papo excelente, gostei muito e estou sempre à disposição. E esse é o nosso papel, o papel de vocês da mesma forma. Acho que é extremamente importante o papel de vocês, trazer para a sociedade outras opiniões, experiências, para que as pessoas realmente pensem e consigam se ajudar e trazer também novas ideias. Acho que isso é fundamental. Parabéns. Perfeito. E pegando exatamente esse gancho, né? Você que chegou até aqui, está nos acompanhando nesse episódio, compartilhe esse episódio para que você possa também discutir com outras pessoas sobre as ideias que a gente discutiu aqui. Se você tem alguma opinião em relação ao que a gente conversou, deixa aqui nos comentários. Curte também esse episódio. Não deixe de nos seguir para você receber todos os próximos dessa terceira temporada que a gente está só começando. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço, valeu e até a próxima.